como que você vai ensinar dança no digital, online? Não tem como. E eu, como neuropsicopedagoga, eu tenho essa questão de como é que o ser humano aprende. Então, eu fui desenvolvendo técnicas de como ensinar isso de uma maneira online e que as pessoas conseguissem prestar atenção, que elas conseguissem realmente aprender e dar um acompanhamento de longo prazo para a formação de um professor. Qualquer outro professor tem uma formação de longo prazo. O professor de balé não tem. Você separou um presente para o melhor comentário Gentilmente. deste podcast. Conta mais pra gente, Evi, o que é esse presente? Sim, nós temos um presente muito especial para você que está aí nos assistindo, que fizer um comentário incrível aqui embaixo, tá bom? Eu sou Geviane de Bois e o Hotmartcast começa agora. Olá! Aqui é o Cleiton Maranhão. E o Alexandre Abramo. E esse é mais um episódio do Hotmartcast com uma convidada hoje que ela é licenciada e bacharel em dança, psicopedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga, especialista em análise de comportamento, infoprodutora e professora de professores de balé infantil. Ela ainda é criadora da metodologia da psicopedagodança, que já transformou a vida de mais de 2.500 professores de dança, impactando mais de 125 mil crianças, além do impacto incalculável das milhares de pessoas que a acompanham nas redes sociais. Eu brinquei com o Cleiton na hora da gente fazer essa abertura, que esse aqui deve ser o currículo mais difícil que a gente já fez na abertura. E a gente conseguiu de primeira. Conseguimos, cara, de primeira. Geviane, obrigado pela presença, obrigado de coração por ter vindo, tá bom? Seja bem-vindo ao Hotmartcast. Obrigada. Muito Prazer bom. estar aqui com você. E olha só, na hora que as pessoas vão consumir o conteúdo, a coisa mais engraçada do mundo é quando elas falam assim, será que tem espaço, né, pro que eu sei ensinar? Mas o que eu sei ensinar é uma coisa tão específica. Só funciona fisicamente. Então é o seguinte, cara, se você tem alguma coisa que seja mais física do que ensinar professores de dança, eu vou dizer pra você, você provavelmente não conhece essa história ainda pra poder saber que tem espaço pra você. Como você começa a sua história de olhar pro digital e falar assim, dá pra eu fazer isso aqui? Eu comecei em 2000 e mais ou menos ali por volta de 2016, 2017, eu comecei a consumir conteúdo digital. Então eu comecei a fazer cursos, né, de forma online e eu achava incrível poder fazer um curso dentro do meu carro. No tempo que eu não tinha muito tempo e eu comecei a achar aquilo impressionante, assim, né? Nossa, eu posso estar dirigindo, eu posso estar no trânsito e eu posso estar aprendendo, estudando coisas que eu queria aprender e estudar. Então, quando eu resolvi fazer ali uma transição de carreira, né? Eu fui coordenadora de escola de balé durante muitos anos, uma escola muito grande, eu trabalhava muitas horas e em função de família e tal, vou fazer uma transição de carreira, mudei de cidade. E eu precisava, né, de mais tempo, enfim. E aí eu fui virar psicopedagoga. A minha ideia era sair da dança, ter o meu consultório de psicopedagogia, atender os meus pacientes e ter ali o meu tempo livre. Mas eu comecei a percebi durante muitos anos que a dificuldade que era para os professores de balé aprenderem coisas, para eles poderem realmente ter acesso a conhecimentos. Porque o professor de balé, ele foi bailarino primeiro, né? Sim. Então a gente aprende a dançar. Uhum. A gente não sabe ensinar, né? E aí eu tive que construir tudo isso nesses meus anos ali como coordenadora, com as pessoas, com a equipe que chegava para mim. E aí eu disse, nossa, tá me faltando alguma coisa, porque a vida inteira eu trabalhei com dança. Danço desde que eu tinha 2 anos de idade. Então, não conseguia ficar sem aquilo. Uhum. E se eu juntasse? Aí veio, né? E se eu juntar a facilidade que eu vi de aprender online, com tudo que eu sei e já ensinei para tantos professores, eu vou conseguir levar a minha mensagem, eu vou conseguir formar professores em qualquer lugar do Brasil. Porque essa sempre foi a grande reclamação dos professores. Porque o curso não vem aqui. E eu vivi isso, a gente queria estudar e você não tinha como. Ou você tinha que gastar muito para você viajar, aí você tinha lá um curso de 2, 3 dias e depois você está sozinho. Então eu enxerguei no digital essa possibilidade de poder chegar em lugares que a dança não chegaria com essa formação para professores.
E foi assim que eu comecei. Eu digo, vou colocar aqui para ver. E, obviamente, no começo teve muita resistência, Imagina. Justamente por isso. Como que você vai ensinar dança no digital, online? Não tem como, né? E eu, como neuropsicopedagoga, eu tenho essa questão de como é que o ser humano aprende. Então, eu fui desenvolvendo técnicas de como ensinar isso de uma maneira online e que as pessoas conseguissem prestar atenção, que elas conseguissem realmente aprender e dar um acompanhamento de longo prazo para a formação de um professor. Qualquer outro professor tem uma formação de longo prazo. O professor de balé não tem. Ele tem uma formação há 9 anos dançando balé, só que uma coisa é você dançar, outra coisa é você dar aula. A impressão que eu tenho é que, principalmente na dança, no balé, é tudo muito tradicional também, né? Então deve ter uma resistência não só de ser online, mas às vezes até da questão do nome, da marca, que vai encontrando uma certa resistência ali. Quando eu comecei, existia, assim, por parte da comunidade da dança, digamos assim, uma resistência muito grande. Quem você é? Você não foi a primeira bailarina do Municipal do Rio de Janeiro? Quem você pensa que é para ensinar isso? Eu tive que fazer um trabalho muito grande de construção da minha autoridade, no sentido de mostrar o que eu conhecia sobre dança. Porque eu, sim, falava sobre ensino da dança para as crianças, mas eu tive que, uma época, parar de falar sobre ensino da dança para as crianças e falar sobre dança, para as pessoas verem o quanto eu entendia de dança, para que, então, elas começassem a entender. A confiar. Porque tinha gente que me dizia assim, você é psicopedagoga, você não entende de dança, você nunca dançou na vida. Eu disse, gente, eu danço desde os 2 anos de idade. Faço a minha vida dançando. Então, é de você entender, às vezes, também... Sou mais bailarina do que psicopedagoga. Exato, muito mais. Eu fui fazer psicopedagogia por causa da dança. Justamente para poder entender como é que a criança aprendia, para que eu pudesse coordenar a minha equipe de professores da escola e fazer com que eles ensinassem essas crianças de fato. Porque hoje a gente não tem mais um público, pensando em história da dança, que vai fazer aula de dança para se tornar profissional. A maioria do público que a gente tem de crianças hoje dançando são de crianças que querem aprender a dançar, que querem ser felizes, que querem aproveitar o que a dança tem de bom. Então, a gente também precisa mudar um pouco a visão que a gente tem em relação ao ensino da dança, porque senão você acaba não contemplando esse público, né? E aí eu tive que fazer esse movimento, assim, né? Ó, eu entendo de dança, tá? Aí quando as pessoas viram que realmente eu entendia daquilo que eu estava falando, aí eu comecei a poder falar mais sobre aprendizagem, sobre ensino, sobre como ensinar. Como que é criação de conteúdo para um nicho tão específico, especialmente no começo? Porque hoje você está estabelecido, eu tenho certeza que continua um desafio, sempre criar conteúdo é sempre um desafio, as coisas mudam muito e a gente tem que se adaptar. Mas eu fico pensando assim, quando você estava lá começando, como que foi criação de conteúdo para um nicho tão específico, até encontrar essas pessoas? Qual foi o caminho que você seguiu? Eu comecei, a minha primeira criação de conteúdo, ela era falando muito sobre habilidades que a dança desenvolve nas crianças. Então, tinha bastante o meu lado psicopedagoga e neuropsicopedagoga enxergando as habilidades que a dança trazia. E isso era muito inovador. Era muito diferente do que todo mundo trazia, né? Eu brinco até hoje com as minhas prof-alunas, como eu chamo as minhas alunas, eu dizia para elas, vocês querem ir... vocês ficam dizendo, né? Vem dançar por quê? Porque a dança trabalha ritmo, lateralidade, coordenação motora, socialização. Tá, mas e para que as pessoas precisam disso na vida? Como é que você convence um pai de que isso realmente é importante para a construção dessa criança, como base de desenvolvimento infantil? Né? E as pessoas não sabem responder. Porque as pessoas só sabem dizer aquela mesma coisa de sempre. E aí eu comecei a abrir isso. Então, a gente trabalha ritmo na dança porque o ritmo é importante como um pré-requisito de alfabetização. Ninguém lê e ninguém escreve bem se não tiver um trabalho rítmico no corpo. Então, quando eu comecei a trazer esse tipo de conteúdo, foi um conteúdo muito inovador e começou a chamar a atenção das pessoas. Então, elas começaram a enxergar além da dança. E aí começaram a parar para me ouvir. Então, a primeira criação de conteúdo foi trazendo algo muito inovador do nicho, que não era o que se falava,
para que as pessoas, para realmente chamar a atenção das pessoas, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo também muita coisa, porque nesse caminho me apareceu muita gente que não era do meu nicho, me apareceu muito professor de educação infantil, por exemplo, né? Começou a me aparecer próprias psicopedagogas, né? E aí eu fui entendendo que eu precisava trazer, então, termos que ligassem ao balé. Então, normalmente, a minha produção de conteúdo, ou ela fala algum termo muito técnico, que só quem é professor de balé vai entender, então eu não falo, como trabalhar lateralidade nas crianças. Não. Como trabalhar lateralidade nas crianças através do demi-détourné. Pronto, já segmentei o meu público, porque demi-détourné, só quem entende é professor de balé. Cara, isso é segmentar pela copy, né? Cara, isso é muito contraintuitivo. Ou seja, o jeito de criar conteúdo para o seu público é segmentando mais mesmo. Não é fazer para que venha mais pessoas. Na verdade, é fazer de um jeito que realmente seja muito específico para acertar o tipo de pessoas, né? E foi Instagram? Não, na verdade, eu comecei no Facebook. Olha só. Eu sou do tempo do Facebook. Então, quando eu comecei com a página no Facebook. Em seguida, eu criei um perfil no Instagram. Mas todo o meu processo, né? Eu comecei em 2019, antes do período ali da pandemia. Então, assim, eu fazia live toda semana e eu fazia live no Facebook. Hoje, a sua principal rede de criação de conteúdo é Instagram. Hoje é o Instagram. E você continua acertando bem, porque naturalmente você ficou boa nisso, nas pessoas que chegam. Como que você escolhe os próximos passos de produto? Porque eu sei que você tem produto, inclusive, de educação formal. Você tem pós na sua esteira. Como que você escolhe, tipo, o próximo produto? É sendo cada vez mais específico ou falando assim, não, agora eu vou abrir mais? E como é que você escolhe esse caminho? A minha esteira de produtos, ela é bem grande e ela foi construída num olhar muito de ouvir as pessoas. Então, o primeiro produto que eu criei, ele nem existe mais. E foi o que começou. Na verdade, ele tá virando um livro. Ano que vem ele sai. Legal. Pode vender por nós também. Que era justamente falando sobre essas coisas, sobre as habilidades que a dança desenvolvia e tal. E aí eu comecei a entender que as pessoas não queriam isso. O que as pessoas queriam era a sua prática de sala de aula. O que eu faço todo dia na minha sala de aula quando eu entro para dar aula? O sofrimento é que eu não consigo ter atenção das pessoas, das crianças. Não prestam atenção, as crianças penduram na barra, as crianças, sabe? O que eu faço na minha aula? E aí foi quando eu criei o meu segundo produto, que hoje é o meu produto principal, que é o Aprende, onde ele trabalha justamente sobre isso, né? É o ciclo todo eu chamo de ciclo da aprendizagem da dança infantil, que são todas as etapas que um professor vive com a criança no ano, e que você vai fazendo uma espiral, na verdade, né? Porque você faz a criança num ano aqui, quando ela tem 2 anos. Aí no ano seguinte você tem que subir essa espiral como se fosse um estacionamento de shopping, né? Então você vai subindo de nível, mas você passa por todos aqueles pontos em todos os anos. Porque o nosso ano de dança, ele é um ano cíclico. E aí eu criei esse produto ouvindo muito o que elas queriam, né? E deu super certo, tanto que ainda é o meu produto principal, enfim. E aí os outros produtos foram nascendo das dúvidas que elas tinham e das demandas que elas tinham. Já das alunas mesmo. Das próprias alunas. Então, tinha muita professora que me dizia, Geve, mas eu tenho que colocar uma aluna nas pontas, na sapatilha de pontas. Eu já estou com as minhas alunas maiores. O que eu faço? Eu não sei como eu faço isso. E aí nasceu o outro produto, que é o Em Pontas, que é um produto específico pra caramba. Muito mais específico, que é só para pensar em preparação e iniciação de bailarinas, de crianças nas pontas, né? Aí depois veio uma necessidade de, agora as minhas turmas com a metodologia da psicopedagodança estão fluindo, estão crescendo, eu tenho um monte de aluno. O que eu faço? Porque eu tenho que contratar professores novos, a minha escola está crescendo então você precisa de um curso de gestão de escolas de dança. Caramba, você precisa gerenciar o seu negócio. E aí veio o próximo produto, que é um produto que eu tenho, que é o Fora da Sala, que fala só sobre gestão. Então, e aí foram vindo várias coisas, né? Então eu ouço muito. Então toda a minha esteira, ela foi criada ouvindo a minha audiência, ouvindo principalmente as minhas alunas, né? Agora a gente acabou de lançar um curso sobre produção de espetáculo
porque era algo que vinha com muita demanda, né? É obviamente que dentro da formação principal a gente eu passo Você sobre passa por essas coisas todas, mas você não especializa nisso. Exato, só que, por exemplo, produção de espetáculo é algo muito abrangente. Não, Quando a gente demais, for né? falar só de iluminação, a gente vai ficar falando sobre milhares de coisas que a gente pode fazer em termos de luz para cena de espetáculo. Então, nasceu esse curso dessa necessidade que os professores tinham. Então, eu escuto muito. E aí, normalmente, quando eu lanço um curso, ele acaba dando bom justamente por isso. Porque é daí que ele vem. Ele não é criado da minha cabeça, não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Tipo, não necessariamente são cursos que vão fazer com que esse professor ou essa professora ganhe mais dinheiro, né? É uma questão de ele ser um professor, uma professora melhor. Às vezes melhorar a qualidade da vida, melhorar a qualidade da metodologia, de ter mais realização com a atividade profissional dela. Eu vejo assim, muito, o inicial sempre pelo eu quero ser uma professora melhor, eu quero ser uma professora de excelência, eu quero realmente que os meus alunos consigam aprender. Esse é o grande desejo delas. Depois os desejos vão se modificando, né? Mas eu sempre digo, não adianta você só ter um monte, por exemplo, tem um monte de estratégia de captação de alunos, se você não consegue fazer esses alunos permanecerem. É produto, né? Uma lógica de produto. Então, elas precisam primeiro aprender a fazer essa aula dar certo, essas alunas gostarem dessa aula, elas terem vontade de fazer essa aula, porque naturalmente, e aí eu recebo depoimentos incríveis, assim, né? Gevi, eu estava aqui dando aula e aí daqui a pouco uma escola de dança da minha cidade, que eu nunca pensei em dar aula lá, veio me chamar para dar aula lá. Por quê? Porque as crianças começam a comentar, começam a falar, e aí a gente tem muito isso, e aí elas conseguem. Então eu tenho professores que dizem, em 2 meses lotei minha agenda. Eu não vendo lotar a agenda, entendeu? Isso é consequência. Isso é uma consequência, exatamente. O financeiro, a prosperidade, a valorização, ela vem como consequência de um bom trabalho, né? Então, eles vão fazendo esse bom trabalho e vão evoluindo, assim, nas suas vidas. E aí eles conseguem realizar, né? Tem um prof que me tocou muito, um depoimento que ele me mandou, me dizendo, esse ano eu estou muito feliz, porque esse ano eu vou poder dar presente de Natal para minha família. Olha isso. Então, sabe, você ouvir essas coisas e saber que você realmente está transformando a vida daquelas pessoas desse jeito, né? Não é a primeira coisa, mas leva a isso. Leva a isso. O que você considera um conteúdo seu que... Eu vou usar uma expressão ruim, tá? Que é furar a bolha. Porque não é furar a bolha, não é isso. Mas eu falo assim, um conteúdo seu que acertou na veia e teve um resultado muito melhor do que você costuma ter. Em números, o que foi isso? E isso existe? Ou é só consistência mesmo? Não, existe sim. Eu tenho um Reels que eu fiz no dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro é o dia da bailarina. Tá bom. Então, obviamente, eu precisava fazer uma manifestação neste dia. E eu sou uma pessoa que eu trabalho com arte, né? Desde que eu me entendo por gente. Eu trabalho com arte. Então, eu criei um conteúdo que era um conteúdo assim, que era uma homenagem ao Dia da Bailarina. Ele não era um conteúdo chamando para o meu perfil, ele não era um conteúdo técnico. E eu simplesmente me sentei e disse, para mim, o que é ser bailarina? E eu escrevi um texto. Então, ele é um vídeo com uma bailarina, é um desenho animado, Sim. muito antigo, com uma música de balé, né, de um balé de repertório, muito bonita, e uma narração. E esse vídeo, ele é, desde o dia 1º de setembro, ele é compartilhado todos os dias. Você tem noção quanto já chegou Eu já recebi mais de 1.000 seguidores só com esse vídeo, que pro meu nicho é muita gente. Gigantesco, é muita gente. É muita gente. Então, é incrível, assim, todos os dias eu entro ali, né, nas pessoas que compartilharam coisas do perfil, e tem esse vídeo compartilhado e o áudio remixado. Então, ele chegou em muita gente. Tem uma dica aí. Que é isso, assim, você pode fazer, que é manifesto, né? Isso é vídeo manifesto, né? Que você tá comunicando uma crença da sua empresa e do que você acredita que é
a profissão, e isso conecta com as pessoas, né? E aí você tem a chance, às vezes, de atingir um público que você teria uma dificuldade enorme de chegar por ser um público super específico, né? É uma lição boa essa. Chegar em mais gente, né? É. Pensar numa mensagem que vai chegar em mais gente. E às vezes é uma mensagem que não precisa ser muito estratégica. Igual você falou, tipo, é o negócio do dia da bailarina. Tipo assim, uma homenagem à bailarina. E ele foi para muita bailarina, obviamente que não é professora, mas toda bailarina tem uma professora. Tem uma professora? Ou Tem. pode se tornar Então, uma daqui 2 anos. Exatamente. Então, ele ainda é específico, porque ele fala do balé, mas ele abre um pouco, essa coisa de abrir um pouco a bolha, sabe? Ele consegue chegar em mais gente. Mais longe, né? E mais longe. Deixa eu te perguntar uma coisa. São 2.500 alunos, isso? 2.500 alunas. Uhum. Você abre o faturamento? Você fala disso abertamente ou não? Posso falar. Pode falar? Não tem problema? Não tem problema. É porque a gente sabe, então eu te pergunto antes. Mas você está chegando em praticamente 7 dígitos por ano vendendo para um núcleo super específico. Eu falo aqui com a gente, né? Uhum. Então, assim, além das outras coisas, porventura, você possa operar. Nós estamos falando de um resultado expressivo que muita gente busca. Qual que é a dica que você dá para pessoas que não são do seu nicho, mas pessoas que estão assistindo a gente e que estão lá inseguras, às vezes, de se movimentar, de dar o primeiro passo, ou que estão começando, mas ainda sem muita fé. Isso vale pra dança também, né? Pessoa que não quer se movimentar. Que dica que você dá para essa pessoa que tá do outro lado, olhando um caso de um super sucesso, de uma coisa tão específica? Pensa no que você viveu, no sofrimento que você teve no começo, nas dúvidas que você teve, e conta pra gente o que você fala para essas pessoas pra gente ajudar elas. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu tenho um pouco a dança me trouxe muito isso, né? A persistência, você é muito resiliente, assim. Muitas vezes eu tive muita vontade de desistir. Muitas vezes eu já hater, enfim, você começa a pensar, será que eu tô no caminho certo? Mas eu acho que persistência é uma coisa importante, e você procurar também as informações com quem já passou pelo caminho. Então, você ter mentores, você encontrar apoio, você achar as pessoas que já passaram pelo que você está passando para poder te guiar. Porque é muito difícil você andar sozinho. Não dá, né? E às vezes a gente se sente meio sozinho no digital, e às vezes a gente sente que parece que só acontece com a gente, né? Uhum. E acontece com todo mundo. É. Então, quando você entra, né? Eu participo ainda hoje de muitas mentorias e acho que isso é essencial, a gente estar junto de pessoas que já passaram por aquilo, e o grupo que te apoia. Porque aí você vai lá e coloca, porque aconteceu isso hoje, eu tô me sentindo assim, eu tô com dúvida em tal coisa. E as pessoas vão te dar um apoio para aquilo, vão te dizer, aconteceu comigo também, mas aí eu fiz tal coisa. E isso vai te dando vontade de continuar e vai te dando mais segurança e vai aliviando um pouco, assim, porque é uma carga meio pesada quando você tá começando, principalmente, né? Porque você não vai ver o resultado logo, né? Você não enxerga ali o resultado logo, ele demora para vir, né? O digital é rápido, é muito mais rápido do que se você for comparar com um outro negócio. Uhum. Mas o rápido não quer dizer que entrei hoje e amanhã estou fazendo 7 dígitos. E não quer dizer que é sem trabalho também, né? E exatamente, porque as pessoas têm muito essa noção. Misturam. Né? De que, você grava lá o curso e some. Não, gente. Fácil e rápido. Eu trabalho todo dia. E muito. Não, e tem uma coisa também, né, que o empreendedorismo, ele envolve você tomar muitas decisões que você nunca tomou antes, que quase ninguém que você conhece toma, porque, na média, as pessoas não empreendem. E então, estar em um ambiente, seja de mentoria, seja de um grupo de outras pessoas que empreendem também, nossa, o alívio mental que isso dá, né, é bizarro. É porque às vezes você tá uma decisão de vender seu carro para pagar as contas do mês. Total. Eu passei por essa loucura aí. Quando terminou ali o processo da pandemia, eu vendi muito na pandemia, foi quando eu tive, assim, uma subida, porque eu já sabia ensinar online, né? Sim. Ninguém mais no meu nicho fazia isso, então eu já estava ali. Tinha dado os primeiros passos, né? Já estava ali. Então, foi muito bom, mas o que aconteceu foi, realmente, como eu tenho um nicho muito específico, que passou sem dar aula, e que não é CLT, quando chegou no ano seguinte,
essas pessoas estavam descapitalizadas. Perfeito. Então, foi um momento onde eu precisei decidir se agora ou eu continuo, e aí eu vou vender o meu carro para poder seguir esse negócio aqui, porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso investir, e aí uma decisão que eu tenho que tomar, ou não, eu continuo aqui e largo isso e vou fazer outra coisa. E naquele momento eu decidi, eu disse, eu vou vender o meu carro, fiquei 2 anos sem carro, e foi uma decisão muito difícil. Sim. Mas foi uma decisão que eu resolvi arcar. Não estou dizendo para ninguém que saia vendendo suas coisas por aí, não é isso, mas às vezes a gente Mas é uma decisão precisa de empresária. de empresária, entendeu? O que eu quero? Eu estou vendo que esse negócio funciona. Eu sei por que não está funcionando agora, neste momento, mas eu sei que isso vai passar. E eu tenho que dar tempo. Eu tenho que pras dar coisas. tempo, eu tenho que continuar fazendo as coisas. Né? Então foi uma decisão, foi muito difícil? Foi. Mas o fato de eu estar entre pessoas, né, em grupos, e me ajudou muito nas decisões. Especialmente no momento difícil, né? E falando em ajudar as pessoas, Exato. a gente sabe que você separou um presente para o melhor comentário Gentilmente. deste podcast. Conta mais pra gente, Evi, o que é esse presente? Sim, nós temos um presente muito especial para você que está aí nos assistindo, que fizer um comentário incrível aqui embaixo, tá bom? Todos os anos eu lanço um planner no final do ano, pro ano seguinte. Então vai sair aí do forno o meu planner de 2025, que é um planner de organização. Então, ele tem todas as organizações ali, né? Não só, obviamente, de planos de aula, de como estruturar planos de aula, mas ele tem organização financeira, organização de redes sociais. De agenda de redes sociais. De agenda, né? Como você organiza ali, de estratégias que você pode usar para vender alguma coisa de acordo com as datas comemorativas dos meses. Então, tem um planejamento mensal com essas estruturas, né? E vários planejamentos, e a gente vai liberar ele aí de presente. Muito legal. Ele tem ali a versão física, né? E vai junto à versão digital, que na versão digital tem algumas aulas onde eu explico como utilizar o planner, como você ter as melhores estratégias. E aí a gente tem toda uma parte de organização, assim, que é feita também no Notion, que as pessoas recebem para poderem utilizar ali, poderem se organizar aí durante o ano. É um produto bem bacana e a gente vai disponibilizar. Então nós vamos escolher o melhor comentário para poder entregar o presente que a Geviane gentilmente trouxe pra gente. Agora, você comentou aí desse lance, por exemplo, da venda do carro, né? E esse é um ponto que às vezes a gente não toca muito aqui no podcast, que é as decisões difíceis envolvendo a jornada da empreendedora de sucesso, do empreendedor de sucesso. A essa altura do campeonato, certamente você já é considerado uma pessoa de sucesso, não só pelo faturamento, a quantidade de vidas envolvidas ali. Ainda tem muita coisa difícil que acontece no seu dia a dia, de tomada de decisão, assim, que vai além do conteúdo. É porque, assim, conversando com você, e as 2 vezes que eu conversei com você, você parece uma pessoa sempre muito decidida. Então eu fico pensando assim, no dia a dia, na hora que tá vivendo aquela dificuldade, como é que você lidar com isso? Eu sou realmente uma pessoa muito decidida. E eu sou a pessoa dos dados. Os dados são o que me ajuda a decidir. Então, eu olho sempre para os dados que eu tenho. E, obviamente, sempre tem coisas que eu preciso decidir. A gente está num mês que, para mim, é o meu pior mês do ano. Porque é uma época onde eu não tenho atenção dos professores, eu não tenho... por quê? Porque eles estão envolvidos com os espetáculos de final de ano das escolas. E eu sei que é assim, porque eu já tive Você já esteve lá. Entendeu? Eu sei que a gente não consegue nem ir no banheiro nessa época. É simplesmente uma loucura. Então, eu entendo isso, né? E aí, a gente fez, agora há pouquinho, a gente fez um lançamento diferente do que a gente tinha feito no ano passado, de um produto realmente completamente pontual dessa época, para ver se fazia sentido. E aí, o que eu pedi? Eu digo, eu quero os dados do ano passado, do que a gente tinha feito, que era diferente a estratégia, e eu quero os dados desse ano. Porque eu quero comparar. Eu mudei a estratégia e agora eu quero comparar para ver o que eu vou fazer no próximo, nessa época do ano. Olha aí. Sabe? Então, assim, eu preciso de dados e é isso que me ajuda a decidir. E eu tenho, né, coisa. O quanto eu vou investir num lançamento diferente, por exemplo? Eu ando num processo de mudar um pouco
né? Porque eu vim eu vim em 2 anos com uma série de lançamentos grandes quase todos os meses. E isso me desgastou demais e, consequentemente, acabou também desgastando um pouco a minha audiência. Normal. Então, eu venho num processo de mudança, assim, de outras estratégias, de utilizar outras coisas. Mas eu preciso ver se isso realmente vai funcionar. E aí, quanto que eu invisto? Então, vamos lá. Quanto naquela vez deu? Ah, deu tanto. A gente investiu tanto, tinham tantos leads e converteu com essa taxa. E aí, isso me ajuda a decidir. Então, a gente ter dados. Eu aprendi, no digital não era assim, no começo, mas depois eu aprendi que eu tenho, inclusive, dados por horário. Quando eu abro um carrinho, eu tenho por horário. Eu abri o carrinho às 7 da manhã, quanto vendeu? Aí às 8, vendeu tantos. Às 10, vendeu tantos. E isso me acalma, porque às vezes você tá com uma expectativa que, sei lá, porque as pessoas falaram muito, ou porque teve muito engajamento, ou porque... E aí você acha que... E aí você olha e não sai tudo aquilo. E aí você começa, meu Deus, agora acabou o mundo. E tá, você vai ficando angustiado. Então, antes de eu ficar angustiada, eu vou lá e olho os meus dados do anterior. Ah, não, olha só. Então, a gente está perto do que foi. Não, tá abaixo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Sabe? Não, olha só, tá muito melhor. A gente que estava com uma ideia... Então... É entender isso, e as minhas decisões todas são tomadas a partir dos dados. Então, toda ferramenta que me ajuda a coletar dados dos meus leads, dos meus clientes, são as ferramentas que me ajudam a tomar as decisões difíceis que a gente tem que tomar a vida toda. Porque, assim, os problemas não somem, eles só mudam. Né? À medida que você vai crescendo, seus problemas vão mudando, eles não desaparecem. E tem uma coisa que você falou que foi louvável, que é uma coisa que ninguém faz no nosso mercado, que é você olhar agora para um problema que você sabe que vai acontecer daqui a um ano. O nosso mercado. Porque normalmente é assim, ó, por exemplo. É 2 meses na frente no máximo. 2 meses no máximo. Tipo assim, a pessoa tá antecipando um problema de daqui 6 semanas, 8 semanas. Na hora que você falou assim, eu já sei que esse mês, ano que vem, é um mês difícil, então deixa eu estudar o que tá acontecendo agora que eu posso mudar para daqui a um ano. Cara, isso é uma cabeça de empresário, Total. Falando em um ano não, mas logo ali, você costuma trabalhar em Black Friday ou Black Friday é um problema para você? Não, Black Friday é ótimo. Funciona para você? Funciona. Eu faço... Eu ano passado, eu tinha muito medo de fazer Black Friday. Porque eu tinha essa coisa de, nossa, aí eu vou baixar muito o valor do produto principal e tal. Aí o ano passado eu digo, eu vou fazer um teste. Como eu tenho muito produto, eu digo, eu posso fazer uma Black Friday sem o produto principal. Eu posso fazer de todos os outros produtos que eu tenho. Sim. E aí eu chamei, assim, foi tudo orgânico. Eu não investi absolutamente nada no passado em tráfego na Black e foi muito bom. A gente fez uma Black muito legal. Então, esse ano a gente está já com outro, né, um projeto aí de mais investimento, de trazer mais pessoas, porque é uma época que as pessoas estão muito propensas a comprar. Exato. Você foi no ponto. Porque é uma coisa que a gente costuma falar com as pessoas, porque assim, Black Friday, eu faço ou não faço? A gente tem algumas coisas que a gente tem certeza que funcionam. Primeiro é o seguinte, de fato, a atenção das pessoas fica mais dispersa porque tem muito investimento, até das empresas grandes, né? As grandes varejistas, elas investem muito. Então, naturalmente, o lead fica mais caro porque a atenção das pessoas fica mais dispersa. Em compensação, as pessoas estão muito mais propensas a comprar do que em qualquer outro mês do ano. Sim. As pessoas estão propensas a comprar. Isso. Elas ficam esperando uma oferta. E aí, a outra coisa interessante é que é um momento ideal para você mostrar para as pessoas uma boa oferta de alguma coisa que elas já viram antes. Então é ideal para pessoas que já te conhecem em geral, né? Não é o melhor momento para você lançar um negócio novo. Não quer dizer que não possa, mas é um momento muito bom para você aproveitar para aquela pessoa às vezes que adiou a compra ou colocar um bônus de algumas coisas juntas que aquela pessoa não está acostumada a ver. Então é um momento que eu não conheço quem não tenha tido sucesso se não obedeceu essas coisas, sabe? Assim, não importa o nicho, qualquer pessoa que eu pergunte é a mesma coisa. Tem essas coisas, né, que fica mais caro mesmo, tem que ficar de olho, mas assim, por outro lado, é um negócio que funciona para praticamente tudo. O aumento de base de compradores é muito bom. Muito. A gente estava conversando hoje sobre isso em um grupo de mastermind que a gente participa, né?
E até falei com a Brahma, assim, antes de entrar no estúdio, eu falei, cara, segura aí rapidão que eu só vou mandar um áudio aqui num grupo. Por exemplo, na Black Friday do ano passado, o volume de novos compradores que chegaram no mercado foi 50% maior do que é num mês comum. Então, pô, num mês comum você tem lá, vamos supor, 20% novos compradores entrando todos os meses. No mês de Black Friday entra 32%, 33%. É muita gente nova a mais que às vezes estava esperando uma chance, né? É a turma de cima do muro, né? E eu tenho uma galera que isso foi muito legal também. O meu público não tem um poder aquisitivo muito alto. Então, eu escuto muito às vezes assim, porque eu estou juntando há 1 ano para conseguir comprar o teu curso. Né? Depois que elas entram, aí elas ficam cheias de alunas, aí elas fazem ganhar bem, daí a vida muda. Mas até elas entrarem, e eu entendo assim, né? Enfim, por uma série de desinformações que a professora de balé infantil tem, né? E muito também da coisa de a gente achar que, eu trabalho com o que eu amo. Né? Então, é uma crença que eu quebro muito, né? Preciso quebrar muito. Mas aí, a Black Friday, ela foi uma grande oportunidade dessas pessoas poderem adquirir coisas que talvez em outra época elas não poderiam. E aí elas evoluíram e puderam depois comprar outros produtos. Então, foi muito bacana o ano passado. Eu fiz vários combos, e isso foi muito legal também. E aí a gente criou umas estratégias para que a gente estimulasse as pessoas a comprarem mais coisas, né? O professor, eu não preciso convencer um professor que ele precisa comprar um curso. Ele sabe. Eu só preciso convencer que ele precisa comprar o meu. Que o meu vai ser o melhor para ele. Mas eu não preciso convencer. O professor, ele tem essa noção de que ele precisa estar sempre se renovando, se reciclando. E então eu fui criando coisas que eram afins, então tipo um e-book junto com um curso que os dois se completam, sabe? Ou 3 cursos que fazem ali com que ela vai conseguir tal resultado. Então a gente criou muitos desses combos e eu criei algumas estratégias de valores. Então, por exemplo, a pessoa que comprar tantos reais em produtos vai ganhar um bônus tal, vai ganhar um brinde tal. E isso foi uma estratégia muito legal que fez muita gente comprar o ano passado na Black, funcionou muito. Muito bom. Viviane, quem quiser te conhecer, deixa as redes sociais para a turma poder te conhecer. Onde que é o melhor lugar? Instagram para a turma poder te conhecer? O meu Instagram, que é @psicopedagodanca. Perfeito. E eu tenho também o meu canal no YouTube, né? Que daí são vídeos mais longos ali para, né, conhecer um pouco mais ali, né? Que é Psicopedagodanca, Dança Geviane de Bois. Né? E você encontra lá. Não é muito difícil me encontrar. Não, você é bem única. Um nome muito diferente. Você é bem única. O nome da minha metodologia é muito diferente, então é muito fácil me achar. Muito bom. Juliana, é sempre um prazer conversar contigo. E que a gente nem conversou de tudo que era para conversar, porque a conversa passa rápido. Obrigado de novo pela presença. E para você que está assistindo a gente, você sabe, a gente está aqui 2 vezes por semana. Então fica ligado que tem sempre vídeo novo. Eu, Cleiton ou a Dani, vamos estar aqui para poder trazer para você, tá bom? Sempre. Beijo. Grandes histórias por trás de grandes ideias. Isso aí, a gente se vê na próxima.